Ok, pessoal. Então, oficialmente, eu estou gravando essa aula. Onde é que está? Está aqui. Esse pontinho aqui deve significar que eu estou gravando. E, a partir de agora, a gente começa, então, essa parte de revisão. Deixa eu ver, ferme esse chat. Ici. On va voir dans More, voir s'il dit stop. Stop record. Ok. Então, vamos nós. Para essa revisão, a gente, então, vai trazer aqui todos esses conceitos que vão ser extremamente úteis. A priori, vocês já conhecem isso, não na profundidade, nos detalhes que a gente vai ver aqui, são aspectos diferentes, mas Física 2, vocês tiveram o primeiro contato com ondas, trigonometria desde o segundo grau, então vamos lá. Ok. Para falar de trigonometria, a gente vai lembrar para vocês o conceito de ângulo, né? Então, vocês aprenderam em Física 1 como localizar um ponto num eixo de coordenada. Então, em uma dimensão, você tem um eixo, você vai ter uma escala, e aí você vai lhe permitir localizar. A primeira coisa que você faz lá em Física 1 é aprender a localizar um ponto numa escala. Tem uma escala, porque você tendo uma posição, você vai medir tempo, vai ter, por exemplo, o conceito de velocidade, uma taxa entre pelo menos de velocidade média, entre um deslocamento, x2 menos x1, e dividido pelo tempo, você introduz o conceito de velocidade, e assim por diante. Mas você precisa de definir essas coordenadas. Ora, se você tem um movimento, ou tem uma simetria, você quer descrever alguma coisa com uma simetria... Ops. Oh, lá, lá. Selecionei, não. Ok, pessoal, eu vou fazer uma pausa aqui, vou fechar, além de ser pesado isso aqui, vou fechar essa janela e vou abrir o PDF, que, de toda maneira, até que o PDF fica mais simples e evita acidentes aí de percurso. Ok, a mesma transparência. Então, eu quero descrever ângulos. Isso é um problema. Então, eu quero descrever, eu preciso de uma escala, né, para descrever direções. Então, eu uso uma escala arbitrária extremamente interessante, de razões históricas muito distantes. Eu divido minha esfera em 360 partes e descrevo isso aqui como ângulos de 1 grau, que é extremamente interessante essa escala, porque uma base 60, ela tem muitos divisores de 10, de 3, de 6, de 9, 5. Então, é extremamente útil você dividir a esfera em 360 graus. Mas é uma escala completamente arbitrária. Existe uma escala em que você divide o círculo em 100 partes. É uma outra opção. Aqui a gente vai dividir isso num número que varia entre 0 e uma volta completa, 2π. Π é um número vocês aprenderam lá no segundo grau, e de onde vem esse número π? Vem exatamente dessa descrição da circunferência, onde você tem
a matemática lhe diz que a relação entre essa circunferência, a circulação, se eu medir, eu pego uma corda desse ponto aqui, venho, circulo aqui até esse ponto final, então esse C, se eu dividir ele pelo raio, vai me dar um número que é 6,28, alguma coisa desse tipo. Então, se eu dividir essa circunferência pelo diâmetro, vai me dar esse número maravilhoso, vai me dar π. Admitindo algumas pessoas aqui. Ok. Então, π é esse número que me dá a relação entre a circunferência, o comprimento da circunferência e o diâmetro. Tá certo? Então, C dividido pelo raio me dá esse número aqui irracional, esse número que vocês conhecem bem. Então, muito bem. Lembrando isso, a gente entende a razão de dividir isso aqui como 2π. Mais precisamente, eu quero definir um ângulo qualquer. Para eu definir um ângulo qualquer, eu vou arbitrar, eu vou fazer a seguinte definição. Quanto é esse ângulo aqui? Eu posso fazer uma regra de 3, voltando aqui para a minha notação, eu posso fazer uma regra de 3 e dizer que qual é, se essa volta completa aqui é 360, qual é a proporção desse arco aqui. Então, eu faço minha proporção e digo que aqui, sei lá, tem 31 graus, por exemplo. Eu posso também dizer que essa volta completa aqui é 2π, faço a proporção e vejo quanto isso aqui corresponde em termos dessa notação que eu chamo de radianos. Agora, de uma maneira mais formal, quem que é esse ângulo aqui? Esse ângulo é a razão entre esse arco, esse S, e o raio. Então, o ângulo, se eu divido esse arco S pelo raio, né, dessa forma aqui, vai me dar o ângulo em radianos. Então, eu tenho quantos radianos tenho aqui. Por isso que a notação em radianos é tão interessante, porque é uma notação natural. Usa as escalas da minha geometria. Qual é a escala natural aqui? O raio. Então, se eu normalizo qualquer arco pelo raio, isso me dá o ângulo em radianos. Então, se eu tenho um arco que vai daqui até essa perpendicular aqui, eu tenho, então, π sobre 2. Ok? E assim por diante. Então, está aqui a correspondência, 90 graus, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Então, essa é a revisão básica aí do que é essa notação angular em radianos, que é o que a gente vai usar. Se você vai botar dentro da equação cosseno de kx menos ômega t mais uma fase, você botar essa fase em graus, certamente você vai cometer um erro numérico. Essa fase, para você comparar com a fase global que você está tratando, use radianos. As unidades é uma unidade natural, então você precisa estar em radianos para numericamente obter resultados corretos. Então, ok. Então, nessa revisão bem básica, vamos voltar aqui para um sistema de coordenadas. Eu quero localizar um ponto qualquer num plano, por exemplo. C'est quoi ça? Le zoom, quelqu'un a rentré? Não, je sais pas. Ok, eu tenho um probleminha aqui, eu quero saber se a plataforma está ainda no ar. Alguém me responda, se estiver me ouvindo. Sebastião, você está aí?
Tá tudo ok, professor. A gente está escutando. Então, professor, tá tudo ok. Maravilha. Obrigado pelo retorno, pelo feedback. Então, porque apareceu uma mensagem aqui que a plataforma estava... Então, pessoal, continuando. Eu quero localizar, vai no espaço, posso generalizar daqui a pouco, mas no plano, eu quero localizar um ponto qualquer, eu tenho que definir eixos de coordenada. Estamos voltando para a Física 1, tá certo? Não, Física 1, o que é que você aprendeu? Você pegou, o professor explicou, olha, pega o cantinho aqui da sala, pega um eixo X nessa direção, um eixo X, Y na direção perpendicular, para cima chama de Z, tem que ter cuidado que esse tem que ser orientado, a gente vai ver isso aqui, X, Y, Z não pode ser em qualquer direção, tem que ser orientado, mas estamos no plano aqui. Então, se eu tenho meu eixo de coordenadas, eu tenho uma escala, eu preciso de unidades, então eu tenho uma distância medida, a distância medida nessa escala, então eu tenho uma distância x0 a partir da minha origem, eu tenho uma distância y0 na direção y partindo da minha origem e defino, então, perfeitamente a posição do meu ponto A. Ok? Então, é uma maneira de localizar um ponto e posso fazer essa posição dependente do tempo, A de T. Então, vou ver como evolui X em função do tempo, Y em função do tempo e sei descrever a evolução desse ponto aqui no tempo. Maravilha. Dependendo da simetria do meu problema, é muito mais interessante descrever a posição desse ponto por duas outras variáveis. Aqui eu tenho uma variável x, uma variável y. No plano, aqui eu posso usar duas outras variáveis. Quais são essas variáveis? Eu posso dizer qual é a distância à origem, então eu tenho uma coordenada r, e posso dizer o ângulo desse meu eixo aqui, se vocês quiserem, do meu vetor r, que localiza a posição de A, eu defino esse ângulo θ aqui. Ora, eu dizendo qual é a distância da origem e o ângulo que esse eixo está fazendo com o eixo do x, a convenção em relação ao eixo do x positivo, quando o ângulo gira no sentido anti-horário, então o ângulo não é medido de qualquer maneira, ele é medido em relação ao eixo do x, crescendo no sentido anti-horário. Então, com essa conversão, eu tenho um ângulo θ, tenho uma distância r, eu tenho, então, duas coordenadas que me permitem localizar A. Eu uso esse sistema de coordenadas cartesianos ou coordenadas cilíndricas, dependendo da simetria do meu problema. Aí eu vou aqui para 3 dimensões, eu estou aqui no plano, tenho aqui x, tenho aqui y, e perpendicular a eles tem o z. O sistema de coordenadas cartesianas, eu tenho A aqui, se ele estiver fora desse plano, ele estiver aqui, eu preciso dar para vocês a minha coordenada z. XYZ localiza qualquer ponto no espaço em relação a esse sistema de coordenadas. Eu faço a mesmíssima coisa no sistema de coordenadas cilíndricas, só que eu dou para vocês agora o raio, o ângulo θ e Z. Mesma coisa, mesmíssima. Então, você tem um problema de simetria cilíndrica. Em que sentido? De que esse tipo de coordenada é conveniente para descrever alguma coisa que tenha uma simetria circular aqui, e eu posso acrescentar uma coordenada z perpendicular a esse plano aqui, eu localizo, então, qualquer ponto no volume. Mas, repito, se eu tiver uma simetria circular. Isso aqui são chamadas coordenadas cilíndricas. A gente vai ficar no plano, tá certo? E eu posso ter uma condição geral em que eu vou, muito mais conveniente, escrever as coordenadas esféricas. Então, tem um raio e 2 ângulos. Outro sistema de coordenadas, um ângulo no plano XY, um ângulo em relação ao eixo Z, o complemento, e você tem, então, coordenadas esféricas. Cultura de vocês, fecho parênteses. Então, tudo isso, essa longa introdução para fazer a transição aqui para a nossa trigonometria. Então, eu sei
descrever a posição desse ponto com um ângulo e um raio, ou com duas coordenadas cartesianas, x e y. Dependendo da simetria do problema, uma ou outra é conveniente. Agora, como é que eu passo de uma para outra? Essa é uma maneira de falar de trigonometria. Pode falar de trigonometria, definindo triângulos retângulos, tem inúmeras maneiras de você introduzir esse assunto. Vamos falar em termos de sistema de coordenadas, como eu relaciono um com o outro. Então, essa altura aqui do ponto A, a altura em relação ao eixo do x, que é a minha coordenada y, tá certo? E essa distância em relação ao eixo dos y é a minha coordenada x, e eu relaciono aqui definindo, então, de uma maneira geral, eu defino essa grandeza aqui, seno do ângulo θ, como sendo a relação entre y0 e o raio. Defino cosseno de θ como sendo a relação entre x0 normalizada pelo raio. Se esse raio for unitário, que é extremamente conveniente, se esse raio for unitário, eu tenho então que cosseno de θ confunde-se com o próprio x, seno de θ é igual a coordenada y, quando r igual a 1. Ora, toda a trigonometria é baseada em semelhanças de triângulos, retângulos, então qualquer outra distância aqui, eu tenho o fator de amplificação do raio, eu sei transformar isso. Então, eu tenho uma assinatura que me relaciona a projeção desse ângulo no eixo do x e a projeção no eixo dos y, que eu chamo de seno de θ, que é a coordenada y, quando o raio é igual a 1, cosseno de θ, quando confunde-se com a coordenada x, quando o raio é igual a 1. Ora, imediatamente das propriedades do triângulo retângulo, x2 mais y2 igual a r2, o raio é igual a 1, seno quadrado de θ mais cosseno quadrado de θ é igual a 1. Então, você já começa a ter propriedades aí trigonométricas. E aí, como é que você usa isso? Usa isso da seguinte maneira, eu faço uma tabelinha aqui, eu calculo quanto é a coordenada para cada ângulo θ, eu vejo quem é o x. Para cada ângulo θ, eu vejo quem é o y, construo uma tabelinha que, quando eu era menino, estava impresso em algumas tabelas, eu ia lá, tinha um ângulo, eu tinha o seno. Para o ângulo, eu tinha o seno, cosseno, tangente, que é a relação entre essas duas grandezas, e você tem, então, uma relação entre x e y, e para qualquer outra posição, eu posso, então, usando regra de 3, calcular uma altura, eu medindo essa distância, calculo a altura do meu prédio, sabendo qual é o ângulo de visada do ângulo que ele está submetido. Então, é essa a ideia básica da trigonometria. Agora, veja só, deixa eu voltar para o meu ponto aqui. Esse ponto aqui, eu localizei ele aqui no espaço. Então, posso usar o sistema de coordenadas cartesianos, o sistema de coordenadas cilíndricas, rθ, o raio unitário aqui. Eu tenho o meu seno e cosseno, mas esse ponto pode estar se movendo aqui. Vamos considerar que esse ponto esteja se movendo, alguns problemas muito importantes, você tem um eixo que está girando, uma engrenagem, qualquer coisa, a terra, alguma coisa que esteja girando, eu quero descrever essa dinâmica aí. Na propagação de ondas, uma onda vai ter, descrever em termos das coordenadas aqui, quando ela evolui no tempo. Se esse cara está girando, essas coordenadas x está indo do valor máximo para 0, para menos x, para 0, para mais x. Então, esse movimento aqui, se eu representar ele em função do tempo, eu vou ter uma ondazinha caminhando dessa maneira. Coordenada y, a mesma coisa, vai estar oscilando aqui. Então, essa é a função seno em função do tempo e cosseno em função do tempo. Deixa eu adiantar aqui. Qual a diferença
entre seno e cosseno. Simplesmente depende se eu começar o tempo t igual a zero, eu estiver aqui, cosseno de zero é 1, eu parto do cosseno se eu partir da minha amplitude máxima. Se eu partir da minha amplitude mínima, é melhor eu usar seno, porque seno de zero é zero. Ora, mas eu posso usar uma e outra porque essa função que eu desenhei aqui, ela é exatamente a função que eu desenhei aqui. Tudo depende da origem. Então, seno e cosseno, elas têm a mesma dependência formal com o ângulo, a menos de uma fase, de um termo de fase, que é essa diferença aqui de π sobre 2. Posso voltar sobre isso daqui a pouco. Então, se esse ponto está girando, esse meu ângulo, eu estou definindo Δθ como sendo θ menos θ0, posso fazer esse θ0 igual a zero, por exemplo, mas de uma maneira geral, eu tenho um Δθ aqui. Durante esse tempo, durante esse deslocamento angular de Δθ, isso levou um certo tempo ΔT, eu defino, então, uma velocidade angular. Essa velocidade angular, isso aqui é um ômega, letra grega, ômega é Δθ sobre ΔT, isso aqui me dá uma velocidade angular. Se ela for constante aqui, então, se ela for constante, eu posso escrever dessa maneira, não preciso de escrever velocidade angular aqui de uma maneira diferencial, porque esse cara aqui é constante, e eu passo esse cara para o outro lado, fica Δθ igual a ômega ΔT. Está escrito aqui, como Δθ explicitamente é θ menos θ0, para ser para o outro lado, então eu tenho que θ igual a θ0 mais ômega t. Pronto, a equação de movimento aqui do ângulo em função do tempo. O t0 eu fiz igual a zero para simplificar. Toda a variação está aqui, o tempo inicial está incluído aqui na definição do meu θ0. Então, a equação é equivalente à minha equação lá, linear, do movimento x igual a x0 mais vt. Então, essa é a equação de evolução de θ em função do tempo. Ora, aí como é que fica, então, o meu x e y? Quem é o meu x? Lembrando, cosseno de θ, o meu y, seno de θ. Substituo aqui, vamos substituir aqui para o y, por exemplo, mesma coisa para o x, então tem y é igual a seno de θ. Mas quem é θ? Ômega t mais θ0. Eu chamei aqui, olha pessoal, aqui eu faço de propósito, então vocês vão ver que aqui a amplitude é 1, nesse caso aqui, porque é a definição do seno, mas daqui a pouco, para uma posição qualquer, eu simplesmente boto a amplitude máxima, aí e vou chamando de Y0, vou chamando de U, vou chamando de E, que é o campo elétrico, e vou fazendo de propósito, mudando a notação para vocês ganharem intimidade. Então, esse ângulo inicial aqui, o θ0, eu posso chamar de φ0, chamo θ0 se vocês preferirem, mas isso aqui é a descrição da componente Y do meu movimento ondulatório que eu descrevi um pouco mais acima, pictorialmente, ilustrando ali. Então, muito simples entender que se esse cara está girando aqui, a projeção dele no eixo dos Y vai me dar aquela evolução, essa evolução aqui, e no eixo do X a mesma coisa, X vai ser cosseno de ômega t mais φ0. Se no tempo t igual a zero, φ0 ou θ0 for igual a zero, simplesmente x igual a cosseno de ômega t, y igual a seno de ômega t. Tranquilo? Deixa eu ver, aproveito para olhar aqui, todo mundo na sala. Ok. Ok, abra o microfone, alguma pergunta, alguma dúvida, eu sugiro a vocês que interajam aqui e tal, que o momento é esse. A hora, e hoje eu estou particularmente tranquilo, devagar, paciente. Je peux proposer une petite pause aussi. Uhum. Un peu de là maintenant, par exemple, ça fait un peu plus d'une heure. Ok, então Martina sugere uma pausa
rapidinho, tem muita coisa para falar, e aí é o momento de fazer perguntas, tudo tranquilo, não está alguma pergunta, interajam. Se não, vou continuar. Opa. Por enquanto está tranquilo aí, professor. Pronto, é importante esse feedback. Eu acho que está muito tranquilo. Claro, que a velocidade vai aumentar aqui, mas são conceitos simples, mas perdão muito, né? Porque você vendo aqui, vocês estão todos inteligentes, mesmo quem nunca viu isso nesse tipo, nessa forma de apresentar, acompanha bem, diz, olha, o professor está revisando aí em segundo grau e tal, beleza, maravilha e tal. Mas a taxa de informação é rápida, então daqui a pouco a gente vai chegar à equação diferencial, à equação de onda e tal. Então é importante que vocês tenham intimidade, faz uma perguntinha e tal. Não, repito, não tenham vergonha de se expor. A pergunta que você fizer aqui é a dúvida de 90% da turma. Tranquilo? Então, vamos nós. Tranquilo. Ótimo, obrigado. Ok, pessoal. Então, exemplo desse movimento oscilatório, o exemplo mecânico. Mecânico porque a gente viu isso aqui, sei lá, física 1, física 2, eu acho. Então, eu tenho um sisteminha massa-mola. Força igual a menos kx, isso vai me dar uma equação diferencial e tal, vou resolver, mas não vou me preocupar com a dinâmica. Física 1, física 2, ficou lá para trás, eu já apresento aqui a vocês a solução. O que essa solução quer dizer? Que no tempo t igual a zero, seno de zero é zero. Então, no tempo t igual a zero, ele está na origem. Aí eu escolhi minha posição inicial aqui em x igual a zero. Estico minha mola, ele vem aqui, voltou, passou aqui, voltou e ficou oscilando aqui. Se eu fizer um gráfico em função do tempo, o movimento desse carinha é isso aqui, ó. Um seno de ômega t. Quem é essa frequência? Quem lembra lá da física? Faz um esforço aí mental e lembra quem é essa frequência. Mesmo que você não lembre que essa frequência, é razoável você dizer, ela estava ligada com a massa desse bloco. Isso tudo aqui é sem atrito, né, pessoal? O atrito aqui tem um damping, tem um amortecimento, e essa amplitude vai cair com o tempo, etc., dependendo do... Mas, só para lembrar vocês, isso aqui não tem atrito, então, se eu estico essa mola, ela vai ficar oscilando indefinidamente aqui, com a mesma amplitude máxima aqui. Então, esse é o probleminha de física 1. Voltando ao meu ômega aqui, está relacionado com a massa e a mola, o K da mola, então uma razão, raiz quadrada da razão dessas coisas aí, menos de 2π aí em algum lugar, dependendo se é a frequência ômega unida. Então, esse é um sistema mecânico. Tranquilo, isso aí é familiar e tudo. Mas em Física 3, eu também aprendi um sistema que é um sistema LC. Tirei o R aqui. O R, se eu botar R, é o damping aqui, é o amortecimento. Então, essa amplitude vai cair se eu tiro o R. Idealmente, você tem energia magnética acumulada no meu indutor, que é transferida para a energia elétrica acumulada no meu capacitor e vice-versa. Isso se traduz por uma tensão, tanto no indutor como no capacitor, como por uma corrente. Eu posso descrever essa corrente e essa tensão em termos de uma oscilação. Então, a tensão no meu capacitor ela passa de um valor máximo para um valor mínimo. Esse cara vai estar oscilando aqui, e eu vou definir isso aqui, um valor máximo, o capacitor carregou, descarregou e oscilou aqui. Então, a minha grandeza aqui é uma tensão. Eu posso ter, outro exemplo aqui vai ser o meu campo elétrico. O campo elétrico vai estar, mas isso a gente não tratou ainda. Então, daqui a 2, 3 aulas a gente vai estar usando isso aí. Não, veja só, importantíssimo aqui. O que eu estou descrevendo aqui, muito cuidado. Eu disse uma bobagem, vou corrigir. Eu disse daqui a pouco estou falando de campo elétrico. Mas isso aqui é um movimento
oscilatório. Essa grandeza está variando no tempo, mas essa grandeza aqui que tem um valor máximo está variando. Isso aqui é um movimento oscilatório, não é uma onda. Aí, quando eu me adiantei aqui, disse uma bobagem, falei de campo elétrico, um campo elétrico é uma onda, ela se propaga no tempo e no espaço. Vai vir agora, aqui. Então, esse exemplo que eu dei aqui, simplesmente de grandezas de um movimento oscilatório. Tá certo? Então, quando a gente erra, a gente aprende muito mais, porque seus neurônios ali criam um sentimento de ops, fiz uma besteira, e aí fixa mais a informação. Daqui a mais 50 anos, eu vou me lembrar desse momento onde eu disse uma imprecisão na minha aula, e isso me impressionou bastante, então fixou na minha memória. Então, muito bem, o que é uma onda? Uma onda, eu vou começar pelo fim, vou descrever o que é uma onda e depois a gente volta aí mais na frente, como vamos fazer o caminho. Eu defino o que é uma onda e vou chegar numa equação de onda. Chegar, deduzir, obter uma equação de onda completamente artificial, porque isso aqui é uma onda plana. Vou explicar daqui a pouco o que quer dizer isso, que isso aqui é uma onda plana. Então, isso aqui é um caso muito particular de uma onda, onde você tem apenas uma coordenada aqui. Essa onda está oscilando aqui quando eu avanço no meu eixo do X. Então, ela é a minha variável espacial aqui. Volto daqui a pouco sobre isso. Então, o importante aqui é que você tem, então, uma função matemática aqui, que é uma função de x e de t, duas variáveis, e a dependência funcional é desse tipo. Aí você, que diabo é esse kx, o k, o ômega e tal? Simplesmente é o fator de escala aqui, entenda que ela depende de x e depende de t, e esse ômega, você entende muito bem, porque eu defini lá em cima, né? Esse aqui é a velocidade angular no movimento periódico, isso aqui é a velocidade angular. Esse φ pode chamar de fase ou diferença de fase, e esse φ é quando eu faço x igual a zero, t igual a zero, na posição inicial, tempo inicial, t igual a zero, x igual a zero, eu tenho essa fase que me diz que eu não estou partindo. Se eu partir exatamente do zero, eu uso, por exemplo, um seno e está tudo bem. Se eu parto de 1, ou da amplitude máxima, eu uso um cosseno e está tudo bem. E se eu partir de uma posição intermediária? Então, essa diferença aqui é dada nesse termo aqui. Porque essa amplitude aqui não vai ser a amplitude máxima no tempo t igual a zero, na posição x igual a zero. Então, o seno desse ângulo vai me modular, vai dizer nesse x igual a zero, t igual a zero, quem é o valor de y, que não é a máxima. Se isso aqui for igual a zero, então seno no tempo t igual a zero, x igual a zero, esse cara aqui é zero. Seno de zero é zero. Muito bem, então essa é uma onda plana. Então, deixa eu dizer logo por que é uma onda plana. Por quê? Porque ela só depende de x. Então, qualquer outra variável, eu posso botar que isso aqui depende de y e z, mas para qualquer valor de y e z, esse cara aqui, ele é constante. Não tem uma dependência explícita em y e z. Então, essa onda, se você considera que você tem uma onda nesse plano YZ, ela está se propagando na direção x, em cada posição x, a amplitude é definida dessa maneira, mas os outros termos. Aqui é um exemplo ruim. Se aqui fosse uma variável u, né, porque isso aqui é tipicamente bidimensional, eu estou definindo y em função de x. Tá certo? Então, se isso aqui fosse uma variável, um campo elétrico, por exemplo, então sim, ele teria uma dependência em y e z. Desculpe, mais uma imprecisão que vai ficar aqui na minha memória. Então, isso aqui, na verdade, é uma variável y, então isso aqui seria uma onda, por exemplo, numa corda. Uma onda numa corda, a minha amplitude em y, ela vai de um valor máximo a menos a, quando o seno
varia entre mais 1 e menos 1, e você tem, então, a coordenada y em função do tempo e da posição do tempo. Simplesmente uma onda unidimensional seria, por exemplo, aqui também eu poderia usar isso aqui para definir uma onda bidimensional, onde eu poderia incluir aqui o Z não está explícito, por exemplo, uma onda num tanque, numa piscina. Então, poderia ter uma onda bidimensional. Então, a coordenada y, que é perpendicular da amplitude da minha onda, ela depende de x, mas z é o mesmo para todo mundo. Eu acho que com isso fica um pouquinho mais preciso. Mas vamos para ficar no conceito, vamos dizer simplesmente, para ajudar vocês a visualizarem que isso aqui é uma onda numa corda. Tá certo? Então, uma onda numa corda, a minha amplitude y está variando como um seno e varia tanto no tempo como no espaço. Isso aqui é complicado, né? Então, vamos analisar isso aqui em detalhe. Então, e ainda por cima, eu botei aqui um sinal mais ou menos. Então, vamos analisar isso aqui com certo carinho. A primeira coisa que a gente vai fazer é fixar o tempo. O que é que significa fixar o tempo? Essa imagem da corda é muito interessante. Pega a corda aqui, o que é que significa fixar no tempo? Tirar uma foto da corda. Então, você tem sua corda que está oscilando, né? A cordazinha que está oscilando, você foi lá, tirou uma foto, ela congelou no tempo. E aí, em função do meu X, eu tenho uma coisa que oscila como um seno, cuja amplitude máxima, quando o seno for 1, é A. Então, com a maior amplitude dessa corda é A. Depois ela vai. A amplitude máxima é A, mas o seno está diminuindo, porque o seno varia entre mais 1 e menos 1, ela vai, desce, passa em 0, desce a menos, quando o seno é menos 1. Quando o seno é menos 1, você está, a amplitude é menos A, então ela está oscilando entre mais A e menos A, essa é a minha cordinha. E esse φ aqui, o tempo, eu congelei aqui, então essa é a minha fase inicial para aquele tempo fixo. Eu tirei a foto, não foi em t igual a 0, foi em tempo qualquer, então essa minha fase aqui é uma fase F', só para ser cuidadoso. Ok? Muito bem, então eu tenho uma foto, eu sei como ela depende no espaço. Muito bem, aí eu vou fazer o contrário agora. Vou fixar o X e deixar o tempo evoluir. Como é que eu faço isso? Eu pego o ponto da corda, pinto ele de a cor que você preferir aí, pinta um pontinho vermelho aí, ou bota uma marcazinha e tal, e esse ponto X fixo, ele vai fazer isso no tempo. Aí eu posso até gravar e depois fazer um gráfico em função do tempo. E aí a função que eu vou obter em função do tempo é essa aqui. Tranquilo? Então, vai ser um A seno de ômega t, φ duas linhas, porque nesse φ duas linhas está incluído aqui, eu tenho um certo valor, um X fixo, vamos chamar esse X1, que eu fixei aqui, Kx1, o K é uma constante, o X1 é um número fixo, isso aqui vai me dar um φ1. φ1 mais φ dá um φ duas linhas. Só para ser cuidadoso, preciso. Então, ciência, tecnologia, a gente precisa tirar números, precisa tirar resultados. Então, não adianta só entender os conceitos, vai ter que aplicar isso. Tem que fazer exercício, muito exercício, mais exercício ainda, para poder fixar. Ok. Então, vocês sabem o que é uma onda dimensional, pelo menos uma onda mecânica, e vamos, então, definir aqui, por completeza, por precisão, ok, 42, todo mundo está dentro da sala, 42, essa turma é uma turma de mais de 50 alunos. Ok, então, a diferença de fase é o que vai me dar o valor do Y, quando x igual a 0, t igual a 0, ômega é a chamada frequência angular, no caso aqui, como você tem um seno regular, você tem então
essa frequência ela é fixa, é a relação entre dθ, dt, quando eu descrevo um movimento circular, vou usar agora, eu já estou abstraindo, já estou olhando essa projeção aqui ou essa projeção aqui e vou usar isso aqui, não preciso mais da esfera para imaginar o meu movimento circular. Estou usando essa função, seno ou cosseno, são idênticas a menos de uma fase, e esse movimento repetitivo, regular, repetitivo, tanto no espaço quanto no tempo, eu vou usar para descrever fenômenos tão gerais quanto propagação de uma onda numa corda, uma onda sonora, pequena sutileza que eu comento daqui a pouco, uma onda, um campo eletromagnético e assim por diante. Então, só lembrando aqui, mas não se aplica no caso da gente, evidentemente essa frequência pode variar. Você pode ter em eletromagnetismo, telecomunicação é baseado nisso, frequência variável, então posso botar informação dentro da minha onda e tal, então ômega pode ser variável, dômega dt você pode ter uma frequência variável. Só para completeza aqui, não é o que a gente vai tratar agora, frequência Ni, ciclo por segundo, número de rotações por segundo, ciclo por segundo, unidade Hertz. A relação entre frequência angular e a frequência dada por essa relação, se você lembra que se isso aqui é ciclo por segundo, isso aqui é o inverso do período. Em que sentido? Se eu tenho número de voltas, minha frequência me dá taxa de rotações por segundo, se eu fizer o inverso, eu vou dizer qual é o tempo de cada volta. Quanto maior a frequência, menor o tempo que eu dou uma volta. Então, a frequência é o inverso do período. Por definição, eu posso definir o período como tempo de uma rotação e a frequência como sendo o inverso do período por definição. Unidades disso aqui, então, unidade de ômega radianos por segundo. Atenção, esqueça o danado de grau, botar grau aqui, as contas dão tudo errado. Então, radianos por segundo, frequência ciclo por segundo é Hertz. A relação, então, aqui de ômega, se você diz que Ni é 1 sobre o período, então 2π, uma volta completa no tempo do período, então eu tenho ângulo, uma volta completa, no tempo de uma volta completa. Isso aqui vai me dar ômega. Isso ajuda a lembrar essa relação. 2π sobre o período, ou 2πni é a relação entre ômega e Ni. Esse Ni aqui, eu uso Ni, que é esse que está na literatura científica por aí, mas em alguns livros vocês vão encontrar F aí de frequência. Então, ômega, 2π, F, 2πni, como queiram. Ok, eu vou definir também no tempo. Eu tinha o tempo de uma oscilação, parti de um ponto aqui. Quando a onda se repetir, qualquer que seja o ponto que eu parti, quando eu voltar para esse ponto com a mesma derivada, né, eu volto para essa, eu venho daqui para cá, mas a derivada é diferente. Então, eu venho daqui para cá, volto, quando eu voltar aqui para o ponto correspondente, quando eu fizer um ciclo completo, isso é o período, no tempo. Eu vou para o espaço agora, estou me deslocando na direção X. Quando eu fizer uma oscilação completa, quanto eu andei o comprimento de onda, andei lambda. Tá certo? Então, o número de onda é definido como sendo 2π sobre lambda. Ok? Então, essas são as definições que você precisa. Então, K tem unidade de metro a menos 1 no sistema internacional, e lambda tem unidade de distância, o comprimento de onda. Está aqui os conceitos. E vamos aqui, olha, isso aqui é um exercício que vocês têm que fazer, brincar depois, vocês têm que ganhar intimidade com isso aqui. Eu dei minha ondazinha, não coloquei ali, bom, paciência. Então, eu tenho Y, eu congelei aqui o tempo e estou vendo como Y, minha variável Y,
evolui com a distância. Então, isso aqui seria, por exemplo, um cosseno partindo aqui do máximo, está oscilando aqui. Então, quando eu andar, eu sair desse ponto e voltar para ele, ou sair desse ponto e chegar nesse aqui, quando eu andar isso aqui, isso é o quê? É o meu comprimento de onda. Eu defino isso como sendo o meu comprimento de onda. Agora, veja só, eu estou me deslocando em x. Então, minha função é o quê? É kx. Isso aqui seria um cosseno, né? O valor máximo aqui, x igual a zero. Eu teria amplitude máxima, se for o caso aqui. Então, eu teria um y igual a cosseno de kx. Ora, eu posso... O argumento do cosseno é um ângulo. Cosseno de θ. Então, esse θ, quem é esse θ? Kx, se eu estiver olhando a minha variável x. Então, basta lembrar que se eu quiser escrever isso em termos de θ, o que eu tiver de x, basta multiplicar por k e eu tenho uma correspondência aqui. Então, é importante você saber, ter essa intimidade aqui, passar de uma coordenada espacial para uma coordenada angular. Quando eu ando lambda, eu dei um ciclo completo, quanto é que o ângulo andou? Quanto é que minha esfera, na minha esfera, quanto é que eu andei o ângulo? Se eu der uma volta completa, eu andei 2π. Então, se eu vier daqui para cá, ou desse ponto aqui para esse ponto aqui, quanto eu andei? Eu andei 2π. Então, se isso aqui for, para simplificar, para a gente visualizar, se isso aqui for um cosseno, então, cosseno de 0 é 1, eu estou na amplitude máxima, vem aqui 0, amplitude máxima com o sinal negativo, voltou, então isso aqui eu andei, lembro daqui, quanto eu andei aqui? Andei 2π. Então, qual é a transformação que eu faço? Para cada x, eu divido por lambda, normalizado por lambda. Quando x for igual a lambda, essa razão aqui é 1. Então, eu estou em 2π. Está aqui, olha o bicho aqui. Voltei para a amplitude máxima. Está entendendo? Qual é a ideia? Brincar com isso aqui. Qual é a correspondência? O ângulo está evoluindo e o meu x está... Eu estou andando no x e isso tem um ângulo aí imaginário evoluindo matematicamente. Então, é essa a correspondência que eu tenho, tá certo? Então, qual é a transformação? Kx é um ângulo. O K é o quê? 2π sobre lambda. X tem unidade de distância, lambda também. Isso aqui me dá o número adimensional. É um número, né? Adimensional. Tá certo? Então, o argumento do cosseno tem que ser um número. Não tem seno de metro, não tem seno de tempo, não tem seno de coisa nenhuma. Seno, o argumento do ângulo é uma grandeza, é matemática, é um número. Tranquilo? Pronto. Isso aqui foi por tempo fixo. O mesmo exercício a gente pode fazer para posição fixa. Mesma ladainha. Repitam isso, brinquem com isso. Agora eu peguei, de novo, peguei aqui, podia ter pego uma posição arbitrária aqui qualquer, mas paciência. Peguei do máximo ao máximo, então, no tempo, fixei o x, estou olhando agora a evolução temporal, e desse ponto para esse ponto aqui, quando eu repito, eu tenho um período. Então, o que está acontecendo no tempo aqui, como é que eu transformo em ângulo? Agora vocês sabem tudo, né? O ângulo tem a ver com ômega t. Então, a minha transformação é ômega t. Eu multiplico por ômega e obtenho o que tinha em tempo aqui, multiplicando por ômega, eu tenho θ. Então, quem é ômega, vocês preferirem, 2π, né? Ômega é a velocidade angular, é o ângulo dividido por o tempo. Estou pegando um ângulo especial que eu conheço bem, que é uma volta completa, sobre o tempo completo. Então, eu tenho essa relação aqui. Ó. Tranquilo. Eu dividido tempo em unidades de período, eu tenho uma grandeza adimensional aqui, multiplicado por 2π, que vai me dar essa escala aqui. De propósito, eu não botei o valor máximo e t igual a zero aqui. Botei o período aqui, mas, olha, você veja que no tempo t igual a zero, você tem alguma coisinha aqui. Então, esse ângulo inicial aqui vai me dar o cosseno, que seria
por exemplo, cosseno pode ser um seno ou cosseno, dependendo de como eu defino esse ângulo. Aqui, se eu tivesse um cosseno de menos φ, que daí sim, cara, aqui, isso aqui seria um seno, que partiria de zero. Se eu partisse no máximo e somasse alguma coisa, seria um cosseno. Tranquilo? O ponto importante aqui é que o argumento do seno ou cosseno da minha função trigonométrica tem que ser um número, e a maneira de passar do tempo ou do x para o ângulo é transformar o fator de multiplicação, é o k ou o ômega. Kx ômega t. Tranquilo? Beleza. Estão entendendo tudo, né? Perguntas, comentários? Sebastião, você está aí? Professor, esse gráfico... Estou aqui, professor. Pronto. Alguém... Ele está definido no seno, né? Perdão? A função desse gráfico 2 aí é seno, né? Tanto faz. Ah! Veja só. Ah, eu não gosto. Muito bem, provocação. E se isso aqui, você sugeriu seno ou cosseno? Diga aí. Seno. Seno. E se isso aqui for um seno, como isso aqui pode ser qualquer coisa, porque no tempo t igual a zero, você vê que eu tenho um valor arbitrário. Então, se você quiser seno, você vai ter que juntar uma fase de maneira que... Olha, isso aqui eu diria que eu representaria, por exemplo, pronto, para agradar você, eu vou representar isso aqui por um seno. Se eu somar, se eu disser que essa função aqui é y a seno de ômega t, eu tenho que botar uma fase, de maneira que quando t for igual a zero, me dê essa fase aqui. Então, eu vou somar esse númerozinho aqui, porque eu sei que, nesse caso aqui, com esse valor a mais aqui, ele está zero. Agora, eu podia ter somado essa partezinha aqui que está faltando para dar o valor máximo, e aí seria um cosseno. Entendi. Seno e cosseno está definido. Se você escreveu sua equação, botou cosseno de kx, aí você não quero tratar de cosseno, não. Eu quero botar seno. Aí você bota cosseno do seu kx mais π sobre 2. Seno e cosseno é a mesma função. Se eu me desenhar aqui, ó, esqueça os eixos, veja só isso aqui. Só essa coisa ondulando aqui. Aí eu me pergunto se é um seno ou um cosseno. Professor, quem sabe? Me dê o valor inicial, me diga quem é. Se eu botar o meu t igual a zero aqui, pronto, o máximo está aqui. Aí eu represento isso aqui melhor por um cosseno. Vai ser cosseno de kx. Mas mesmo que eu comece aqui, aí você diz, não quero representar isso por um cosseno, não. Vou representar isso por seno de, nesse caso aqui é tempo, né? Seno de ômega t mais π sobre 2. Pronto. Quando t igual a zero, seno de zero é zero, mas você já tem uma fase inicial que compensa aqui. Então, seno e cosseno é a mesma coisa. É o mesmo jeitão. Se eu lhe der só uma coisa oscilando, é seno ou cosseno. Se eu disser que aqui é cosseno, eu boto mais π sobre 2, mais ou menos π sobre 2, eu passo de um para outro, de outro para um. Razoável? Tranquilo. Beleza. Pois não. Professor, licença. Pois não. Aí não seria a fase inicial positiva? Nesse gráfico aí. Nesse gráfico aí, A fase inicial seria positiva, não? eu tenho que somar ele aqui. Peraí, depende do que eu estou dizendo. Vamos fazer um exercício aqui. Licença. Ele está começando antes do eixo Y. Ou seja, ele está adiantado. Isso, Aí ele já chegou aqui enquanto... Pronto, perfeito, positivo. Se for um seno, aí eu tenho que somar esse θ zero aqui, que tem esse valor aqui, desse ângulo aqui. Você tem razão, é positivo. Muito bem, parabéns, está acordado, aprendendo, sabe tudo. Eu estou falando com quem? Marcos. Valeu, Marcos. Então vamos em frente. Obrigado. Obrigado, sim. Ok, pessoal, exemplos. Então, exemplo de onda. Veja só, aquela coisa, é importante errar
o professor, um professor com careca como eu não erra, ele se engana, ele pode ter mas aquela falha que eu disse lá atrás, eu falei de um movimento oscilatório, né? O massa-mola é um movimento oscilatório, a tensão é um movimento oscilatório, a tensão está crescendo, diminuindo no tempo e tal, tensão não tem nada de espacial, a tensão no capacitor está variando só no tempo, então é um movimento oscilatório. Aqui é uma onda, então é uma onda que tem dependência no espaço e no tempo. Tá certo? Então, exemplo de onda é a onda na corda, que a gente exemplificou bem aqui. Por exemplo, então isso aqui é uma onda estritamente unidimensional. Não apenas que ela se propaga em uma única direção, mas do fato que você tem uma coordenada física espacial muito particular. Isso aqui é uma onda mecânica. Outra onda mecânica, vejam só minha ilustração pictorial. Não sei se vocês conseguem visualizar aqui, eu tenho a mesma onda, só que vindo para fora aqui do quadro, em tudo que é essa dimensão perpendicular, essa onda é igual, é uma frente de onda. Eu pego uma régua na piscina, bato na borda da água, aí crio uma onda que para qualquer valor perpendicular aqui é o mesmo. Isso é uma onda plana em duas dimensões. Eu posso criar uma onda plana também no espaço tridimensional, tá certo? Daqui a pouco eu tenho uma ilustração. Então, isso são ondas mecânicas, ok? Nesse curso a gente vai ver uma onda que é uma verdadeira onda que depende de uma coordenada espacial. A gente vai tratar essencialmente com uma coisa unidimensional, mas ela pode ter as três componentes, x, y, z. As ondas reais, em geral, você vai ter, vou ilustrar mais para frente, tá certo? Mas a variável aqui é um campo elétrico, é um campo magnético, é uma grandeza, não é uma grandeza mecânica, é uma grandeza elétrica, é um campo elétrico, tá bom? Só para preparar o espírito de vocês. Mas outro tipo de onda que vocês aprenderam, só para mencionar que vocês aprenderam lá em Física 2. Isso aqui são ondas ditas transversais. O campo elétrico também vai ser transversal, porque a variação dele não varia na direção de propagação. Mas não é uma grandeza elétrica e tal, mas ela não varia na direção de propagação, a priori, né? A nível desse curso aqui, na maior parte do eletromagnetismo. Mas aqui você tem outra onda que você aprendeu lá na Física 2, que é uma onda longitudinal. Você pode dizer que a pressão está variando, né? Uma ilustraçãozinha aqui, a densidade de partículas, a pressão, a distância entre o valor médio. Você tem várias maneiras de descrever isso aqui. É na direção de propagação. Isso é uma onda longitudinal. Onda de sonora é uma onda longitudinal. Só para lembrar o conceito. Esqueça isso por enquanto. Fica aí, guarda aí na cabeça que você já sabe tudo isso lá da Física 2. Então, uma onda transversal, a excitação, a variável, ela não tem dependência na direção de propagação. Tranquilo? Que é o caso das ondas eletromagnéticas. Eu até aqui ilustrei aqui. Então, mesmo que eu tenha só uma direção de propagação, as duas coordenadas aqui transversais, que é x e y, o campo elétrico, nesse ponto aqui, qualquer ponto do plano paralelo a esse carinha aqui, esse Z, todos têm o mesmo campo elétrico. Vamos voltar sobre isso. Mas só para ilustrar, são exemplos, ilustrações de que esse formalismo de uma onda com uma única variável espacial e a variável temporal permite você descrever uma quantidade grande de fenômenos e tal, suficiente. Essa é a matemática. Treine essa matemática aí e estamos bem. Página. Ok, pessoal? Então está aqui de novo a nossa... Por que eu botei essa transparência aqui? Fixar velocidade. Pronto. Então deixa eu fixar algumas coisas aqui.
eu tenho uma onda que tem uma amplitude máxima. Esse y não precisa ser necessariamente uma coordenada, pode ser uma outra grandeza. Eu podia ter botado um u aqui, uma variável qualquer u, o máximo seno de kx menos ômega t. Vocês sabem tudo sobre esse argumento aqui. Isso aqui é o θ. Eu sei agora porque eu botei isso, é a próxima transparência. Então, importantíssimo fixar aqui o que a gente está falando. Isso aqui é o argumento do seno. O argumento de uma função trigonométrica é sempre um número. Tá certo? Não tem dimensão isso aqui. Isso aqui tem que ser adimensional. Então, x tem unidade de distância, sistema internacional é metro. Aqui você tem 2π sobre lambda. Lambda tem unidade de metro também. Esse número aqui é dimensional. Isso aqui, ômega, é 2π sobre segundo, período, segundo, tempo segundo, segundo dessa por segundo. Então, esse cara aqui, essa fase global, esse θ, kx menos ômega t, e daqui o argumento é um número. Tá certo? Agora, veja só, o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero acompanhar, fixa uma fase aqui, ó. Pega esse θ aqui, esse valor de θ aqui, e eu quero ver como é que ele anda aqui, ou no tempo ou no espaço. Eu quero ver como é que esse ângulo evolui. Se eu digo que eu quero acompanhar um ponto, pode ser o máximo, mas não precisa ser o máximo. Eu pego o pico e vou acompanhar. Eu quero ver como essa onda se propaga. Qual é a velocidade dessa onda? É aquela em que a fase se propaga. Isso aqui é uma onda dita monocromática, tem uma única frequência, então eu posso definir uma velocidade de fase sutil. Hein? Aqui já vem um conceito aí sutil na frente, mas eu quero saber como é que se propaga uma fase constante. Ok? Razoável? Aí veja só, o que é que eu vou fazer aqui? Se minha fase... Opa, coloquei umas ilustrações aqui antes de prosseguir, só para dizer que eu posso ter aqui, olha, essa mesma onda, se eu pegar um sistema de coordenadas perpendicular, que eu posso ter uma propagação na direção x, mas posso ter uma componente na direção y e tal. Isso aqui é uma onda plana, mas dependendo do meu sistema de coordenada, ela pode ter componente x e y. E você pode ter ondas esféricas. Então, esqueça essa ilustração, só eu devia ter colocado isso antes, já falei sobre isso. Vamos voltar aqui à minha fase, que eu quero ver como isso aqui evolui quando eu tenho essa fase constante. Muito bem. Essa discussão aqui é muito interessante, é importantíssima. Pronto, aí eu pego um ângulo θ0 aqui, quero que esse cara seja constante, aí que é o meu θ, θ é igual a kx menos ômega t, não é isso? Aí, se eu derivo esse cara, como o θ está fixo, é um número fixo, derivar em relação ao tempo, dá zero. Aí eu tenho kx menos ômega t, o k é uma constante, né? 2π sobre lambda, uma onda tem um comprimento, uma onda monocromática tem um comprimento de onda bem definido, tem uma frequência angular bem definido, então esse número aqui é constante, esse número é constante. Se eu derivo esse cara em relação ao tempo, esse θ0 dá zero, aí eu tenho dx dt, e aqui tenho dt dt. Está todo mundo aqui? Alguma dúvida? Beleza? Então, aí o que é que eu obtive? Eu tenho do lado de cá zero, do lado de cá k é uma constante, dx dt é v, dt dt é 1. Então, tenho que kv menos ômega igual a zero, ou seja, ômega, passando para o outro lado, ômega igual a kv. Ou seja, v, uma relação linda, essa é a relação importantíssima aqui. A velocidade de propagação da fase é dada por ômega sobre k. Isso está dimensionalmente correto? Claro que está. Quem é ômega? Ômega é 2π sobre o período. Quem é k é 2π sobre lambda. Né? O k está no denominador, então é 2π sobre lambda. O lambda estava aqui embaixo, subiu para cá, dançou 2π com 2π aqui, ficou lambda sobre t. Então, lambda tem unidade de comprimento, sistema internacional metro, período, unidade de tempo,
Sistema Internacional segundo, metro por segundo, velocidade. Maravilha? Então, a velocidade de fase, da fase constante se propaga, ômega sobre K. A relação importantíssima em eletromagnetismo. Maravilha. Então, lembrando aqui, velocidade é o comprimento de onda pelo período, as unidades estão corretas. Agora, veja só. Com isso, a gente está preparado para obter, olha as aspas que eu coloquei aí no obtendo. A gente vai chegar a uma equação de onda partindo de uma solução, mostrar que esse cara é coerente com a equação diferencial. Que equação diferencial é essa? Né? Vocês aprenderam em Física 2, lá, pega uma corda, você pode chegar à equação diferencial da corda. Eu vou chegar, isso a gente vai obter na próxima aula, na seguinte, nós vamos obter uma equação de onda para os campos elétricos e magnéticos. Vamos obter a partir de coisas fundamentais de Gauss, Gauss magnético, Gauss elétrico, Ampère, Faraday, Ampère Maxwell, tudo bonitinho, bem fundamental, as equações fundamentais do eletromagnetismo, eu vou chegar numa equação de onda. Aqui é matemática. Eu vou fazer o caminho inverso. Para quê? Para que quando vocês olharem uma equação desse tipo aqui, você não está se perguntando sobre a matemática, você vai estar pensando na física. Então, vamos fazer um exercíciozinho bem simples aqui. Essa dedução é extremamente simples. Repitam depois aí, brinquem com isso para ganhar intimidade. Então, isso aqui não tem mistério nenhum, todo mundo está reconhecendo isso aqui é uma onda que se propaga na direção X, com velocidade angular ômega, maravilha. Aí eu vou matematicamente derivar esse cara duas vezes em relação a X, duas vezes em relação ao tempo. Ok? Então, derivo em relação a x aqui, derivo em relação ao tempo aqui. Em relação a x, acompanha aí. Qual é a derivada do seno? Então, y0 é uma constante, está aqui o y0, derivada do seno, cosseno. Agora, regra da cadeia. No meu argumento aqui tem um x. O x é kx. Ok, desculpe. Então, voltando aqui, eu quero a derivada dessa função, seno, cosseno, e o meu k sai aqui, então ficou k, y0, cosseno, está todo mundo aqui, né? Todo mundo sabe derivar essa função em relação a x. Agora eu quero a derivada segunda. A derivada segunda, eu derivo essa função aqui, a mesma história. Então, eu derivo o cosseno, dá menos seno, sai mais uma vez o K, fica K2, regra da cadeia. Tá certo? Então, a derivada segunda dessa função y em relação à posição me dá essa função aqui, menos K2, a própria função. Y0 sendo do meu θ aqui. Vamos derivar agora em relação ao tempo. Para derivar isso aqui em relação ao tempo, derivada do seno é cosseno, só que agora o coeficiente do tempo aqui é menos ômega. Então, ele sai aqui menos ômega, y0, cosseno. Derivada de seno, cosseno, regra da cadeia, menos ômega aqui na frente. Derivo mais uma vez, sai um menos ômega também. Com o menos ômega daqui, ficou mais ômega, ômega 2. Mas só que a derivada do cosseno é menos seno e eu errei aqui no cosseno. Isso aqui é seno. Então, esse cara aqui é igual a esse. Aí, o que é que eu faço aqui? Derivada do cosseno, menos seno. Aí aparece o menos aqui. O menos que saiu duas vezes aqui, dançou um com o outro. Quando quando eu divido essa expressão aqui por essa expressão aqui, eu tenho que, de um lado, eu tenho dy2 dx2, está aqui, dividido por d2y dt2, está aqui, divido toda essa expressão
por toda essa aqui, do lado esquerdo me dá isso, do lado direito o seno, y0 seno, dançou com y0 seno. Eu errei aqui. Então, o que é que sobrou? Menos K2, menos ômega 2. O menos dança um com o outro. O que é que eu obtenho? Eu obtenho D2Y dx2, passa esse carinha para o outro lado, ficou K2 sobre ômega 2, D2Y dt2. Esqueci o 2 aqui. Tá certo? Ora, quem é K2 sobre ômega 2? Quem é K2 sobre ômega 2? É 1 sobre V2. Tá certo? Porque V é ômega sobre K. Então, essa expressão aqui eu escrevo da seguinte maneira. Passei já para o outro lado, eu tenho que, ou como eu estou errando aqui, pequenos, é interessante vocês refazerem e tal, e ver que eu... falhas tipográficas, né? Fui esquecendo aqui, errei aqui é seno, esqueci a derivada segunda aqui, esqueci a derivada segunda aqui, mas vocês acompanham, repitam e vejam isso aí com carinho. Então, a gente obtém uma equação diferencial para y, d2y dx2 menos 1 sobre v2 d2y dt2, isso é igual a zero. Isso é uma equação de onda para a variável y, que é uma função de x e t. Eu poderia ser mais cuidadoso e botar isso aqui como derivadas parciais, né, porque ela depende de x e t. Mas está aqui minha equaçãozinha de onda, tá ok? E esse tipo de equação, onde você tem uma derivada segunda em relação ao espaço e uma derivada segunda em relação ao tempo, para que essa equação seja homogênea, dimensionalmente isso aqui tem que estar correto, nego. Então, você tem uma grandeza y aqui você tem distância ao quadrado, aqui você tem a mesma grandeza y não, eu devia ter feito isso aqui com u, com um epsilon, com psi, com a grandeza, para não sugerir que esse y seja espaço. Mas tem problema nenhum, pode ser qualquer variável aqui, e eu tenho a derivada segunda dessa variável, derivada segunda em relação à posição, isso aqui tem dimensão de a unidade desse cara aqui por metro quadrado, isso aqui é a unidade desse cara aqui por segundo quadrado. Então, para essa equação ser homogênea, eu preciso, então, ter esse termo aqui, ó. Então, VT é o quê? Distância. Então, dimensionalmente, isso aqui está correto. Ok? Então, quando vocês verem derivada segunda de uma grandeza em relação à posição, um termo de 1 sobre velocidade ao quadrado, derivada dessa grandeza em relação ao tempo, isso é uma equação de onda igual a zero. Ok? Então, muito bem. Estamos... Um pouquinho de matemática, isso aqui, interessante lá na terceira parte do curso, quando for falar de interferência de difração. Interferência de difração são fenômenos que aparecem, por exemplo, qualquer tipo de onda. Você pode ter uma corda, você pode botar uma onda aqui, outra onda aqui, e as duas vão se propagar na mesma corda e vai ter batimentos e tal. Você vai somar essas ondas. Por que eu posso fazer isso? Porque eu posso fazer duas ondas na piscina, bater em dois pontos diferentes, essas ondas vão se somar, acontece no mar e tal, as ondas vão estar lá se somando. Os campos eletromagnéticos, lá na difração e interferência, nada mais é do que soma de campos eletromagnéticos, são das soluções. Por quê? Porque esse tipo de equação aqui é uma equação dita linear, no sentido de álgebra linear, que uma solução, mudei a notação de novo aqui, se na minha equação U1, era isso que eu devia ter feito desde o início aqui, chamada essa variável de U, mais impessoal. Então, se o U1 é uma solução da minha equação de onda, se o 2 também é solução, eu substituo essa solução aqui, lá naquela equação, e vou mostrar aqui a derivada segunda desse cara em relação à posição, em relação ao tempo. E se esse cara é solução, esse cara é solução, essa combinação linear também é solução.
Quem viu álgebra linear, isso aqui é trivial. Consequência física vale o princípio da superposição. Eu posso somar de uma maneira ponderada minhas soluções, no caso serão campos elétricos aqui, e vai ter consequências lá no meu eletromagnetismo. Eita, que horas são? 10 horas. A aula acaba de 11. Pessoal, eu proponho que a gente continue essa revisão. Eu tenho mais, deixa eu abrir aqui. Vamos continuar um pouco nessa revisão para a gente fechar essa parte matemática. Que tal? Tranquilo? Está todo mundo firme aí? Está todo mundo... Tá muito tranquilo, professor. Tá, a aula vai até 11 e tal. Maravilha, uma aula dessa de revisão aí, de graça, tranquilo, para a gente... Ô, professor, Pois não. essa aula não vai até às 10, não? De hoje é até as 10 na quarta-feira, é até as 10. Martina, consultar aqui a autoridade. É até as 10? Até às 11. É até as 11 na terça-feira, né? Na terça-feira E na quinta até as 10. Até às 10. Pronto, então aperta o 5 e vamos em frente. Tiverem dúvida, a gente tem uma oportunidade da quinta-feira, discutir um pouquinho, vamos passar exercício para vocês. Mas vamos continuar com empolgação aqui, vamos terminar essa revisão matemática. Estamos mais da metade do caminho aqui, eu posso passar uma quarta velocidade e a gente vai bem rápido. Pode seguir aí, professor. Ok, maravilha. Então vamos em frente, pessoal. Olha, isso aqui é uma equação que eu não vou mostrar, isso aqui se mostra como com uma série de potências. Quem já viu séries pode ir lá fazer, isso está em tudo que é lugar, Wikipedia, onde você botar equação de Euler, isso aqui está demonstrado e tal. Euler mostrou que exponencial de I, onde I é um número imaginário, e a raiz de -1, e θ, e x, e qualquer coisa, e uma variável aqui, isso é igual a cosseno de θ mais I seno de θ. Isso é uma das equações mais maravilhosas da matemática. Note que, aí você chega na identidade de Euler. Pequeno exercício matemático. Se eu botar esse θ igual a π, o que é que dá? Quem é o cosseno de π? -1, não é isso? E seno de π é 0. Então, esse E elevado a π é igual a -1. São as equações mais lindas da matemática. É um número muito especial. Π mais especial ainda, ou tão especial quanto, e I especialíssimo. Então, você tem uma relação entre grandezas fantásticas da matemática. Então, E elevado a π mais 1 é igual a 0, chamada identidade de Euler. Isso aqui é um pequeno deleite matemático. A equação útil e importante é essa aqui. Eu posso transformar uma exponencial de Iθ em uma parte real, cosseno de θ, mais I seno de θ. Suponho que vocês saibam, ou devem saber, notação, representação complexa. Se não sabe, o momento de aprender agora, que eu vou já falar da notação complexa já aplicada a isso. Mas se você não sabe o que é um número complexo é qualquer número que tem uma parte real e uma parte imaginária, multiplicada por I, onde I é raiz de -1. Então, como é que eu faço para estender minha matemática? Eu tenho uns números naturais, números inteiros, vocês aprenderam tudo isso lá no segundo grau. E você tem os números reais, onde todos os números estão no eixo real, todos os números, né? Racionais, fracionários e etc., π, todos esses números estão no eixo real, todos os números reais. Agora, tem uma solução x2 igual a 1. O que é que dá? X igual a raiz de -I. E quem é raiz de -1? Raiz de -1,
é I, tá certo? E aí eu faço uma representação que eu digo, olha, eu continuo tendo o meu eixo real aqui, eu tenho um eixo real aqui também, multiplicado por I. E qualquer número que tenha uma parte real e uma parte imaginária, eu digo que isso aqui é um número complexo. E chamo isso aqui de Z, com componente X real, componente Y imaginário. Notação não interessa, pode chamar o que você quiser. C, bota C, R, C, I, CI, como queiram. Então, você tem uma representação aqui nesse eixo, a parte real, nesse eixo, a parte imaginária, e você tem, então, aqui, esse cara aqui, que eu tenho, onde esse ângulo está representado, olha a trigonometria, a gente recupera lá as coisas da trigonometria, só que isso aqui não são eixos idênticos, não são eixos cartesianos, não tem nada a ver, isso aqui é uma representação, só analogia, isso aqui é uma representação de números complexos, esse eixo é o eixo dos reais, isso aqui é um eixo de números reais, mas multiplicado por I, então é o eixo imaginário, e eu vou representar qualquer ponto aqui como tendo uma componente real e uma componente, não marquei aqui, mas aqui eu tenho a minha componente imaginária. Então, nesse caso aqui, em que a amplitude é 1, eu tenho cosseno de θ, mais I seno de θ, se esse ângulo θ for essa posição desse ponto aqui. Tranquilo, pessoal? Maravilha. Então, a maneira de representar isso é, de novo, fazendo analogia lá com a trigonometria, é dizer que isso aqui, para um raio aqui diferente de 1, eu digo que isso aqui é o módulo de Z. Então, para qualquer posição aqui, eu posso dizer, localizar qualquer ponto no meu plano complexo. Então, aqui é o módulo de Z, cosseno de θ, mais I seno de θ, e isso aqui seria uma representação, opa, muito cuidado com essa frase aqui, isso aqui seria uma representação em termos de X e Y, passando por uma representação de coordenadas angulares, no plano complexo. Então, isso aqui é, usando a relação de Euler, R, que é o módulo de Z, exponencial de θ. Isso aqui é uma maravilha. Então, isso aqui é uma representação de um número complexo. E por quê? Deixa eu adiantar. Por que isso aqui é útil? A gente vai usar isso aqui em eletromagnetismo, o pessoal de eletrônica usa isso dia sim, dia não, ou todo dia. Por quê? Porque aonde tiver derivada, é uma beleza, é uma maravilha. Isso aqui é derivada da exponencial, é ela mesma, e se esse θ for uma função de t, de x e tal, é regra da cadeia, é muito fácil de representar. Então, quando você tiver vários componentes, se você tiver duas componentes, você começar a ter fases diferentes, somar cosseno, somar seno, cosseno, não sei o quê, rapidamente você tem expressões trigonométricas enormes. Aqui você tem produtos de exponenciais que é muito fácil de lidar. Por isso que é importante ganhar intimidade com essa notação. Então está aqui, a parte imaginária é o Y, a parte real é o X, e note que, então, o módulo de Z é dado por raiz de X2 mais Y2. Pronto. Aí vê só, aquela minha expressão que eu tinha, uma grandeza E qualquer, não vou nem dizer que isso aqui é um campo elétrico, isso aqui é uma variável E qualquer, tem uma amplitude máxima, cosseno de Kx menos ômega t, ou seno de Kx ômega t. Está tudo condensado aqui nesse número complexo, porque eu sei que esse cara aqui, na representação de Euler, a parte real disso aqui é o cosseno, a parte imaginária é o seno. Exercício: mostre que cosseno de x, né? O caminho inverso agora, eu disse que I θ é cosseno de θ mais I seno de θ. Vamos nos livrar desse cosseno. Como é que eu explicito o meu cosseno de θ? A gente precisa eliminar esse cara aqui. E como é que eu obtenho o seno de θ? Me livrando do I e desse cosseno de θ. Está aqui a resposta.
Façam isso em casa. Mostre que cosseno de x, ou mudei a notação, θ, x, uma variável qualquer. Então, o cosseno de θ é real de E elevado a θ. Olha o truque aqui. Expande isso aqui. Quem é isso aqui? Quem é esse primeiro termo? Isso aqui é cosseno de x mais i seno x. Quem é esse cara aqui? Apareceu menos 1. É cosseno de x menos i seno x. O seno desceu com seno, ficou 2 cosseno de θ dividido por 2 cosseno de θ, cosseno de x. Mudei a variável. Tá certo? Entenderam o exercício aqui? Mesma coisa com o seno, eu posso escrever. Se eu tiver um cosseno, eu escrevo na notação de Euler dessa maneira. Se eu tiver um seno dessa maneira, mostra que isso aqui é dividido por 2i. Mostra que, porque vai aparecer um i aqui, um i ali, 2 vezes, eu tenho que dividir por 2i, fica o seno aqui. Maravilha toda. Outro exercício. Façam em casa. Olha só que interessante aqui. Você vai precisar, em alguns momentos, vai precisar dessa propriedade aqui, ó. Cosseno de x, cosseno y. O produto aqui. Lembram disso aqui? Quem é cosseno x, cosseno y? Eu não lembro não, mas tem a resposta aqui. Dá 1 meio de cosseno de x mais y, cosseno de x menos y. Todas essas fórmulas que estão ali em qualquer livro de cálculo de física, tem lá na contracapa, tem essas relações trigonométricas. Aí o exercício mostra que o produto, 2 vezes cosseno de x, cosseno de y, passei esse 2 para lá, me dá cosseno de x mais y, mais cosseno de x menos y. Exercício aqui. Tranquilo? Beleza? Então, muito bem. Eu devia ter botado uma tampa, não dá para tampar agora, mas veja só, outro exercício, brinco com isso aqui, ó. Veja só, eu tenho um número complexo que é C, que está na notação aqui, o módulo, né? Isso aqui é o R, módulo de C é elevado a I alfa. Me determine quem é o módulo de C e quem é alfa para esses seguintes pontos. C igual a 1. Esse C igual a 1, eu só tenho a parte real. Quem é C? C é parte real mais I, parte imaginária. Qual é a parte imaginária desse número aqui? 0. Só tem a parte real. Então, o módulo dele de C, o R, é igual a 1. Olha o bichinho aqui. Está aqui no eixo do X. 1. E quem é o alfa? Ora, tendo essa representação aqui é trivial. Eu vejo que alfa é igual a 0. Está todo mundo aqui, todo mundo vê isso, que C igual a 1, isso é um número complexo, cuja parte imaginária é 0. Então, C igual a 1, no plano complexo, ele é tal que ele está no eixo real, com alfa igual a 0. Então, o módulo dele é igual a 1, alfa é igual a 0. Bonitinho? Quem é o número real menos 1? Menos 1 está aqui, ó. Menos 1. Então, ele tem o módulo dele, o módulo de Z, aqui é 1. Também é 1. E quem é o ângulo? O ângulo alfa é π, tá certo? Medido em relação, inspirado lá na trigonometria, medido em relação ao eixo reais, lá na trigonometria em relação ao eixo do x. Então, dá π. Então, esse número, nessa notação aqui, seria E elevado a π, é esse cara aqui, que a gente já viu lá na frente, na relação de... Olha, I, que é um número I. I é um número complexo cuja parte real é 0. Então, só tem a parte imaginária. O módulo é 1 e ele está aqui, ó, no eixo dos imaginários completo. Qualquer outro número complexo aqui, ele tem uma parte real e tem uma parte imaginária. Tem o módulo, tem a componente real e a componente imaginária. Esses exemplos aqui são números reais puros, todos de amplitude igual a 1, e todos estão ou são
reais ou são imaginários. E aí está o exercício. Então, aqui quem é o alfa, como o i está aqui, o alfa é π sobre 2, né? Que me dá i puro, esse menos i, que está aqui para baixo, quem é o alfa, menos π sobre 2. Beleza? Maravilha? Pronto, é o exercício que eu ia passar para vocês, mas já resolvi. Acabou a aula. Professor, Pois não. tem um amigo meu querendo entrar aí. Eita! Então veio para os adeus. Maravilha. Ele deve ter escapulido, né? Eu espero que sim. Ele escapou. Pronto. Então, pessoal, olha, foi mais rápido porque tem mais transparência do que outras coisas que tem ali, que eu não vou mostrar hoje para ficar só na revisão. Ali tem um bate-papo sobre eletromagnetismo, mas fim de aula eu vou parar por aqui e vou escutar vocês. Então, terminou mais cedo do que eu previa. Se vocês tiverem algum comentário, alguma dúvida, eu tentei ir suficientemente lento, mas não vamos nos iludir. Quantidade. Comecei bem simples, mas não quero enganar ninguém. Espera aí, como é que aparece isso aqui? Je veux que aparece que deu. Passar. O que aparece se ele transformou. Ok. Então, veja só, a gente começou aqui enganando vocês que ia falar de coisas que vocês conhecem profundamente, terminou em equação de onda, que eu espero que vocês tenham toda a intimidade, revisou toda essa notação. Então, a maioria de vocês deve ter alguma familiaridade, brincar. Ou seja, o fato de você reconhecer o que foi dito aqui não significa que você tem intimidade, tem que ter intimidade para poder manipular essas coisas. Falamos de equação de onda. Aqui, posso voltar ao comentário aqui, você pode imaginar uma onda agora se propagando com coordenada x, y, z, aí essas grandezas viram todas vetoriais, e aí você tem uma equação de onda em cada dimensão, ou seja, fica muito mais, não é complicado, mas fica muito mais complicado no sentido de ter muito mais variáveis, complicado no sentido de ter complexo, muito mais complexo, mas conceitualmente você não tem absolutamente nada de novo, só mais pesado de manipular. Então, a parte conceitual em uma dimensão a gente viu. Eu quero que vocês tenham, bater os olhos sobre uma equação desse tipo aqui, reconhecer uma equação de onda e praticar essa notação complexa, e a gente pode, então, estar pronto para, na próxima aula, começar com a parte conceitual, começar com física. Essa revisão matemática aí vai estar disponível. Eu vou disponibilizar não apenas essas transparências, como a gente vai botar no YouTube essa aula. Eu vou concluir, para não ficar muito mais longo, eu vou parar aqui a gravação, não vale a pena ficar gravando